Efeitos do calor. Quando um corpo troca calor com o outro, há dois efeitos. O nome desses efeitos se chama calor sensível e calor latente, certo? Então, ao trocar calor com um corpo com o outro, digamos, o corpo A, ele troca calor com o corpo B, aí provocou neles apenas variação de temperatura, mas há situações em que quando o corpo A troca com o corpo B, provoca somente mudança no estado físico do corpo. As substâncias puras, quando troca calor, podem acontecer dois efeitos distintos e não simultâneos. Essa observação só são apenas para as substâncias puras, certo? O primeiro efeito é chamado de calor sensível, que é representado com a letra Q e um S. É o calor que recebido ou cedido por um corpo provoca somente uma variação de temperatura sem mudar o seu estado físico. Como assim? O corpo estava, digamos, com 10 graus Celsius, trocou calor com outro corpo e passou a ficar com 30 graus Celsius. Aqui não houve mudança de estado físico. Aqui houve mudança de temperatura. O corpo estava 50 graus Celsius, trocou calor, ficou 20. Ou seja, só teve mudança de temperatura. Quando só há mudança de temperatura sem mudar o estado físico, o efeito é chamado de efeito calor sensível. Agora, quando o calor recebido ou cedido por um corpo provoca somente uma mudança no estado físico do corpo sem mudar a sua temperatura, nesta situação, mesmo que o corpo continue recebendo calor de outro corpo, a sua temperatura fica inalterada. Então, gente, o efeito quando o corpo ele recebe calor ou perde calor e só muda apenas o estado físico, ele é chamado de efeito calor latente, certo? Calor latente é o calor que recebido ou cedido provoca somente mudança no estado físico. Mudança no estado físico. Lembrando que isso aqui só acontece em substâncias puras, certo? E substâncias compostas de 2, 3, 4 fases em si, não é esse mesmo efeito não, certo? Em substâncias puras, eles não acontecem de modo simultâneo. Ok? Já as substâncias compostas de 2, 3, 4 fases e tal, uma mistura na verdade, certo? Ela pode sim ser simultâneo. Aqui, um questionamento. Quando coloca calor ou energia térmica num corpo, o que acontece com esse corpo? Certo? O corpo recebeu calor, recebeu energia térmica e tal. O que é que vai acontecer com esse corpo? O que será? Olha, depende. Pode acontecer 3 situações. Primeira situação. O corpo aumenta a temperatura. Certo? Essa é a primeira situação. Pode acontecer do corpo só aumentar a temperatura. É possível. Uma segunda situação. O corpo ele pode mudar de estado físico. Era sólido, ficou líquido, era líquido, ficou gasoso. E tem aqueles estados físicos que são entre um e outro. Fusão, solidificação, sublimação, certo? Uma terceira situação é que se for uma mistura, ou seja, o corpo não é uma substância pura, digamos, um exemplo, água com gelo. Água com gelo, apesar de ser feitos do mesmo tipo de substância, ele é classificado como mistura, certo? Ele não é classificado como substância pura quando está lá, digamos, em uma vasilha, água com gelo. Veja o que acontece. Digamos, está lá água com gelo. Quando aumenta temperatura, está ganhando calor, o que é que acontece? Ao mesmo tempo, muda a temperatura começa a se elevar,
e muda também de estado físico. Ou seja, a parte líquida começa a elevar a temperatura, certo? Já a parte sólida, que é o gelo, ele muda de estado físico, ele vai pouco a pouco ficando líquido, certo? Então, se aqui a questão diz quando coloca calor, energia térmica num corpo formado por substância pura, a gente já saberia que ou aconteceria de aumentar a temperatura ou mudança no estado físico, certo? Mas como a questão ela não disse se trata de um corpo de substância pura ou se trata de uma mistura, então pode acontecer essas três situações: aumentar apenas a temperatura, mudar apenas o estado físico, ou então as duas coisas. Bom, vamos pegar aqui um exemplo de, digamos, tem-se um recipiente com água, certo? Essa água, digamos, ela está a 30 graus Celsius e tal. Aí está lá esquentando, digamos que ela vai para o fogão. Aí ela está a 30 graus Celsius na pressão normal. Pronto. Se a gente coloca esse recipiente com água sobre a chama do fogão a gás, verifica-se que a temperatura da água aumenta gradativamente. 30, 40, 50, até alcançar 100. Certo? Então o que é que a gente percebe? Que 30 graus Celsius até chegar a 100 graus Celsius, ocorreu um tipo de efeito de calor que é até representado aqui nesse gráfico. O efeito de calor que aconteceu aqui, ele é chamado de efeito calor sensível. Só houve aumento de temperatura, certo? Mas veja o seguinte, quando alcança 100 graus Celsius, a água começa a evaporar. Ainda está recebendo calor do fogo, porém a temperatura não se eleva mais. Nesse caso aqui, graficamente fica representado desse modo, fica uma linha reta horizontal mostrando que a temperatura ela está agora constante. Então veja, não muda mais temperatura, mas mudou do estado físico. Era líquido e agora passou a ser gasoso, certo? Aí nessa temperatura a água começa a ferver e a passar do estado líquido para o gasoso num certo instante. Nesse instante aqui, pode ter sido 30 minutos, 20 minutos, depende muito da quantidade, certo? Nesse instante aqui, a água ela continua a ferver e a mudar o estado físico, mas a sua temperatura ela não muda, certo? Até que toda a água passe para o estado gasoso. É claro que essa água daqui vai secar todinha, ela vai evaporar toda, mas ela vai continuar com 100 graus Celsius. Essa parte aqui é o efeito do calor latente.